Ela comprou uma casa na favela por R$ 800, com as últimas notas amassadas que guardava no fundo da bolsa. Pensou que seria apenas um barraco de madeira para proteger suas 3 filhas da chuva, um canto esquecido no morro. Mas ao arrancar as tábuas podres do chão, sentiu uma corrente de ar frio vindo de baixo, um vazio que cheirava a mofo e a algo mais, algo que fazia seu estômago embrulhar. Podes imaginar o que é estar tão desesperada que aceita viver num lugar onde ninguém mais quis ficar, só para descobrir que justo embaixo dos seus pés existe um segredo capaz de te matar e a toda a sua família. Parece história de filme, mas aconteceu de verdade no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, em 2006. E o que essa mãe encontrou lá embaixo não era apenas um túnel, era a porta de entrada para o submundo do tráfico carioca, um labirinto que conectava bocas de fumo, esconderijos de armas e rotas de fuga que a polícia procurava há anos. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa teu like, porque o final dessa história vai te deixar sem ar até o último segundo. E me conta nos comentários, você teria coragem de descer para um túnel escuro encontrado embaixo da sua própria casa, sabendo que pode ter gente perigosa lá embaixo? Quero ler o que seu coração diria nesse momento. Andréia Santos tinha 32 anos quando seu mundo desmoronou. Era março de 2006 e o ônibus onde seu marido Ricardo trabalhava como cobrador foi incendiado durante um confronto entre facções rivais na linha amarela. Ricardo nunca voltou para casa. A empresa de ônibus, depois de 2 meses de enrolação, ofereceu uma indenização de R$ 3.500. Era uma miséria. R$ 3.500 que mal pagavam 2 meses de aluguel num lugar decente. R$ 3.500 que representavam a vida de um homem bom, um pai de 3 meninas. R$ 3.500 que cabiam num envelope pardo manchado de café que o gerente da empresa entregou sem olhar nos olhos dela. Andréia era agora viúva com 3 bocas para alimentar. E mais velha, Jéssica, tinha 11 anos e já entendia demais, seus olhos perdendo aquele brilho de criança toda vez que ouvia a mãe chorando no banheiro. Kátia e Bianca, as gêmeas de 7 anos, ainda perguntavam quando o pai ia voltar. Ricardo tinha sido a âncora dela, um homem de poucas palavras, mas de abraço forte, que sempre voltava do trabalho com um sorriso cansado e um pacote de bis escondido no bolso da camisa para cada menina. Ela ainda lembrava da última manhã, como ele tinha beijado sua testa antes de sair. Cuida das nossas princesas, Deia. Promete que elas vão ter uma vida melhor que a nossa. Ela tinha prometido, sem saber, que essa promessa se tornaria uma sentença de luta diária contra um país que engole os pobres e cospe os ossos. Seguir em frente foi mais brutal do que qualquer promessa poderia antecipar. Sem o salário de Ricardo, o dono do apartamento de 2 cômodos, onde moravam em Bom Sucesso, deu 1 semana para desocupar. Andréia não tinha família próxima. A mãe tinha morrido de câncer 3 anos antes e o pai, um alcoólatra violento, tinha sumido no mundo quando ela tinha 15. Ela se viu na rua, dependendo da ajuda da igreja evangélica do bairro e do pouco que conseguia juntar lavando roupa para madames da Zona Sul. Durante 2 meses, dormiram no depósito da igreja, um espaço abafado que cheirava a mofo e a detergente, graças à bondade da pastora Vera. Mas a pressão dos membros mais antigos da congregação crescia. Não viam com bons olhos uma viúva jovem e bonita ocupando espaço na casa de Deus. Andréia sabia que seu tempo ali estava acabando. Foi então, numa tarde sufocante de maio, que tudo mudou. A pastora Vera, uma mulher negra de 60 anos, com mãos calejadas de tanto lavar roupa alheia, chamou Andréia para uma conversa particular no quartinho dos fundos da igreja. Deia, filha, preciso te contar uma coisa. Tenho uma oportunidade, mas não sei se é boa ou se é uma armadilha do capeta. Andréia sentou, a bebê Bianca no colo, seu coração já acelerado.
O irmão Cosme, você conhece, aquele que trabalha na prefeitura, me contou que tem um barraco no Alemão que o dono abandonou. O homem era traficante, pegou 20 anos e a família não quis ficar com a propriedade. Tem má fama. Dizem que o lugar é mal assombrado, que aconteceram coisas ruins lá dentro. A comunidade não quer ninguém lá, mas a associação de moradores está querendo se livrar dele. Estão pedindo R$ 1.200, mas o Cosme disse que se alguém chegar com 800, eles aceitam só para tirar isso das costas deles. Andréia sentiu o coração disparar. R$ 800. Ela tinha exatamente R$ 2.300 sobrando daquela indenização miserável, guardados numa caixinha de biscoito escondida debaixo do colchão fino onde dormia com as 3 filhas. Tinha jurado não tocar nesse dinheiro a não ser em caso de vida ou morte. E pastora, esse barraco, ele tem condições. Vera suspirou fundo, seu rosto mostrando a luta interna. Olha, o Cosme disse que a estrutura está de pé. Tem 2 cômodos, não tem porta direito, as janelas estão quebradas e o chão está todo estragado. Mas tem paredes de alvenaria e um teto que não goteja. Pelo menos era o que tinha quando o dono foi preso há 2 anos. Ninguém mexeu lá desde então. O lugar fica lá em cima, quase no topo do morro, longe da boca principal, mas também longe de tudo. Sem água encanada, chegando direito, sem luz regularizada. E tem outra coisa, filha. A história desse lugar é pesada. O traficante que morava lá, um tal de Ribeiro, era soldado de uma facção. Mataram ele na cadeia uns 6 meses atrás. Guerra entre facções lá dentro. A mulher dele fugiu para o Nordeste com os filhos. O povo diz que o Ribeiro era cruel, que fazia execução dentro da própria casa. Ninguém quer morar lá porque tem medo. Andréia engoliu seco. Mas pastora, se o dono está morto, se a família foi embora, por que ainda seria perigoso? Vera olhou para ela com aquela sabedoria de quem viveu demais. Porque favela tem memória, filha. Os bandidos de hoje lembram dos bandidos de ontem. Se o Ribeiro fez alguma coisa muito feia naquela casa, pode ser que alguém ainda guarde rancor. E tem outra coisa. O Cosme falou baixinho, como quem não quer que ninguém ouça, que a casa fica perto de uma área que o tráfico usa para guardar coisa. Ele não disse o quê, mas a gente entende. Pode ser que você vá para lá e não tenha um problema nenhum, ou pode ser que apareça alguém querendo que você saia. Mas olha, Deia, eu conheço você, conheço sua luta. Se você ficar aqui no depósito, a irmã Márcia já deixou claro na última reunião de obreiros que quer esse espaço para ampliar a biblioteca da igreja. Vão te pedir para sair em menos de 1 mês. Você precisa de um teto. Suas meninas precisam de um lugar. Essa conversa ecoou na cabeça de Andréia durante toda a noite. Ela ficou deitada no colchão fino, olhando para o teto manchado de umidade, ouvindo a respiração das 3 filhas amontoadas ao seu lado. Jéssica dormia inquieta, seus pequenos braços protegendo as irmãs mais novas. Kátia e Bianca estavam entrelaçadas como sempre, as gêmeas inseparáveis mesmo no sono. R$ 800 por um barraco num lugar perigoso, num morro controlado pelo tráfico, numa casa com história de sangue. Mas era um teto, era algo que seria dela. Ninguém poderia despejá-la, ninguém poderia mandar embora suas filhas. Ela pensou em Ricardo, imaginou o que ele diria. Ricardo sempre foi cauteloso, sempre pensava 2 vezes antes de arriscar. Mas Ricardo não estava mais aqui. E ela tinha prometido que as meninas teriam uma vida melhor. Na manhã seguinte, Andréia pegou a caixinha de biscoito, contou R$ 800 em notas de 20 e 50, amassadas e gastas. Colocou o dinheiro no bolso interno da bolsa surrada e foi procurar o irmão Cosme. Encontrou ele na saída da igreja, um homem baixo e gordo de uns 50 anos, com uma pasta velha debaixo do braço. Irmão Cosme, a pastora Vera me falou do barraco no Alemão. Eu quero. Tenho R$ 800 aqui. Cosme olhou ao redor como se estivesse fazendo algo ilegal. Depois puxou ela para o canto. Irmã Andréia, a senhora tem certeza? Aquele lugar não é bom. Eu não ia colocar minha família lá. Irmão, eu não tenho escolha. Se eu tenho certeza, não.
Mas eu tenho 3 filhas e em 2 semanas não vou ter onde dormir. R$ 800 é tudo que eu posso pagar. Cosme suspirou pesadamente. Tá bom. Vou falar com o presidente da Associação de Moradores. Venha aqui amanhã ao meio-dia que eu trago a resposta. Mas, irmã, se eles aceitarem, e eu acho que vão aceitar, porque ninguém quer aquela casa, a senhora vai precisar de muita fé. Aquele lugar vai precisar de uma limpeza espiritual forte. No dia seguinte, ao meio-dia em ponto, Andréia estava na porta da igreja com as 3 filhas. Jéssica segurava a mão das gêmeas, seu rostinho sério demais para uma criança de 11 anos. Cosme apareceu com um papel dobrado na mão e uma expressão que misturava pena e desconforto. Eles aceitaram, irmã. Aqui está o documento. Não é uma escritura oficial porque a casa foi construída em área irregular, mas é um termo de cessão reconhecido pela Associação de Moradores. A senhora agora é oficialmente ocupante do imóvel localizado no Beco da Paz, número 23, Complexo do Alemão. O presidente falou que torce para a senhora conseguir limpar a energia ruim de lá. E olha, ele mandou avisar uma coisa importante. A senhora não mexe em nada que encontrar lá dentro que não seja lixo comum. Se encontrar alguma coisa estranha, algum pacote, alguma bolsa, alguma caixa escondida, a senhora não abre, não mexe e não comenta com ninguém. A senhora finge que não viu e deixa quieto. Isso aqui é pelo bem da senhora e das meninas. Andréia pegou o papel com mãos trêmulas. Era uma folha simples, com um carimbo da Associação de Moradores e a assinatura do presidente. Parecia frágil demais para representar um lar, mas era tudo que ela tinha. Irmão Cosme, o senhor pode me levar lá hoje. Preciso ver onde vou morar. Cosme olhou para o céu como pedindo paciência divina. Pode subir comigo, mas a senhora vai ver que não é fácil. A subida é pesada e lá em cima o clima é tenso. A senhora vai precisar se apresentar para os moradores, mostrar que é gente de bem, que não tem relação com polícia nem com facção. Subiram de van até onde a van conseguia chegar, depois pegaram uma mototáxi que os levou por vielas estreitas e sinuosas, subindo, sempre subindo. Jéssica levava Bianca no colo, Andréia carregava Kátia. O cheiro do morro era intenso, uma mistura de esgoto a céu aberto, comida sendo feita, fumaça de maconha, concreto quente. Música funk tocava em algum lugar próximo. Homens jovens com armas na cintura olhavam a mototáxi passar, seus olhos calculando, avaliando, decidindo se era uma ameaça ou não. A mototáxi parou no que parecia ser o fim do mundo. Um beco estreito, mal iluminado mesmo sendo meio-dia, ladeado por barracos amontoados uns sobre os outros. O número 23 era o último da viela, encostado na parede de contenção de concreto que segurava o morro. Era um barraco de alvenaria, pintado de um azul desbotado que já tinha sido vibrante décadas atrás. A porta estava arrancada, só a moldura vazia. As janelas eram buracos escuros, sem vidro nem grade. O telhado de zinco estava torto, mas aparentemente inteiro. Tinha lixo acumulado na frente, garrafas de cerveja quebradas, sacos plásticos rasgados, um colchão velho encharcado de chuva apodrecendo na lateral. É aqui, disse Cosme, sua voz pesada de arrependimento por ter participado disso. Andréia desceu da moto, pagou os R$ 10 do frete e ficou parada olhando para o que agora era oficialmente seu lar. Jéssica apertou sua mão. Mãe, a gente vai morar aqui. Andréia respirou fundo, sentindo lágrimas quererem brotar, mas se recusando a deixá-las cair na frente das filhas. Sim, minha filha, a gente vai morar aqui e a gente vai transformar isso num lar. Cosme se aproximou da entrada, hesitou, depois entrou. Andréia o seguiu, as 3 meninas grudadas nela. O cheiro que a atingiu foi nauseante, uma mistura de mofo, urina de rato e algo mais, algo metálico e podre que fez seu estômago revirar. O chão era de cimento cru, rachado e irregular. Havia 2 cômodos, um maior na frente, que devia servir de sala e cozinha, e um menor nos fundos, que seria o quarto.
Não havia divisória, apenas uma abertura na parede. O teto de zinco por dentro estava manchado de ferrugem. Teias de aranha grossas penduravam dos cantos. Havia fezes de rato por todo lado. No cômodo dos fundos, alguém tinha pichado na parede com spray vermelho uma caveira e as letras TCP. Cosme apontou para uma torneira enferrujada que saía da parede. Tem água, mas vem fraca. A senhora vai precisar armazenar em balde. A luz tá gata. Alguém puxou um fio irregular lá de baixo. A senhora paga R$ 20 por mês pro cara que controla os gatos aqui do beco. Se não pagar, ele corta. O banheiro é aquele cubículo ali, viu? Apontou para uma porta de madeira podre meio caída. Tem vaso sanitário, mas não sei se funciona. Andréia entrou no banheiro e quase vomitou. O vaso estava entupido com algo escuro e fétido. O cheiro era insuportável. Não tinha pia, não tinha chuveiro, apenas um buraco no chão que devia servir de ralo. Mas tem paredes. Ela repetiu para si mesma como um mantra. Tem paredes e tem teto. Ninguém pode me tirar daqui. É meu. Cosme ficou mais alguns minutos claramente desconfortável. Depois disse que precisava ir. Irmã Andréia, que Deus proteja a senhora e essas meninas. Se precisar de alguma coisa, fala com o seu Zé da Venda que fica lá embaixo, perto da entrada do beco. Ele é crente também, homem sério. Ele pode ajudar confiado até a senhora se organizar. E lembra do que eu disse. Se encontrar alguma coisa estranha, não mexe. Quando Cosme foi embora e o som da mototáxi desapareceu, Andréia e suas 3 filhas ficaram sozinhas no silêncio pesado daquele barraco. Kátia começou a chorar baixinho. Mãe, esse lugar é feio, tem cheiro ruim, eu quero ir embora. Andréia se ajoelhou e abraçou as 3 de uma vez. Eu sei, minha filha. Eu sei que tá feio agora e que tá cheirando mal. Mas olha pra mãe. Ela levantou o queixo de cada uma, limpando as lágrimas. Esse lugar é nosso. Ninguém vai mandar a gente embora. A gente vai limpar, vai deixar cheiroso, vai arrumar. Isso aqui vai ser nossa casa. Vocês confiam na mãe. As 3 assentiram, mesmo Kátia. E naquele momento Andréia sentiu o peso da responsabilidade cair sobre seus ombros como uma montanha de concreto. Os primeiros 5 dias foram uma guerra contra a imundície e o abandono. Andréia acordava quando ainda estava escuro, antes do sol nascer, e trabalhava até suas mãos sangrarem. Primeiro arrancou o colchão podre de fora e o arrastou morro abaixo até a caçamba de lixo. Depois começou a varrer. Varreu quilos de fezes de rato secas, teias de aranha, cacos de vidro, bitucas de cigarro, invólucros de cocaína vazios que ela jogou fora com nojo e medo. Jéssica ajudava como podia, seus bracinhos finos carregando baldes de lixo. As gêmeas, ainda pequenas demais para trabalho pesado, foram encarregadas de buscar água na casa de uma vizinha 5 barracos abaixo, Dona Marlene, uma senhora negra de 70 anos que teve pena delas e permitiu que enchessem baldes na sua torneira. Andréia usava essa água e um pedaço de sabão em barra que comprou na venda do seu Zé para esfregar o chão, as paredes, o banheiro. O vaso sanitário estava tão entupido que ela teve que enfiar a mão enluvada com sacolas plásticas e puxar o que estava obstruindo. Quando viu o que era, quase desmaiou. Era uma camiseta ensanguentada, enrolada e enfiada no cano. Ela a jogou fora tremendo, sem querer pensar no que aquilo significava. Para tapar as janelas, usou pedaços de lona plástica azul que seu Zé vendeu barato. Para a porta, Jéssica e ela acharam uma porta velha de madeira no lixo de uma obra 3 vielas abaixo e a carregaram juntas. A menina de 11 anos suando, mas sem reclamar. Andréia conseguiu encaixar a porta na moldeira usando pregos velhos e uma pedra como martelo. Não fechava direito, mas era uma barreira. Para os buracos no chão de cimento, ela usou terra e pedriscos que as meninas ajudaram a catar, socando tudo com força para nivelar. O chão ficou irregular, mas ao menos não tinha mais crateras onde as crianças podiam torcer o pé.
À noite, dormiam todos juntos no canto mais seco do cômodo dos fundos, sobre papelões que seu Zé tinha dado e cobertos com a única coberta fina que tinham. Andréia mal dormia. Seu corpo doía de um jeito que ela nunca tinha sentido, mas também havia uma satisfação estranha. Ela estava construindo. Estava criando um lar com as próprias mãos calejadas. Foi na manhã do 6º dia, uma terça-feira abafada de junho, que aconteceu. Andréia tinha decidido que o chão do cômodo dos fundos, onde dormiam, precisava ser melhorado. Estava irregular demais, com uma parte especialmente afundada no centro que juntava água quando chovia. Jéssica tinha sugerido colocar tábuas por cima, mas Andréia não tinha dinheiro para comprar madeira. Ela decidiu que ia nivelar o chão cavando a parte alta e usando essa terra para preencher a parte baixa. Era trabalho braçal, mas ela tinha força e determinação. Manda as gêmeas buscar mais água, Jéssica. A gente vai precisar molhar essa terra para compactar direito. Jéssica assentiu e saiu com as irmãs menores. Andréia ficou sozinha. Pegou uma colher de pedreiro velha e enferrujada que tinha achado na obra e começou a cavar a parte alta do chão de cimento perto do canto. O cimento estava fraco, quebradiço e soltava fácil. Cavou uns 5 centímetros e então a colher bateu em algo que não era terra nem cimento. Era madeira, madeira sólida. Andréia parou. Seu coração começou a bater mais rápido sem razão aparente. Limpou a terra e o cimento solto com as mãos. Ali, meio metro abaixo da superfície do chão, havia tábuas de madeira. Não eram parte da estrutura do barraco, eram tábuas colocadas horizontalmente, escondidas sob uma camada fina de cimento. Eram 3 tábuas largas de madeira de lei, encaixadas perfeitamente, formando um quadrado de aproximadamente 1 metro de lado. Ela limpou toda a área ao redor. As tábuas estavam surpreendentemente secas e sólidas, protegidas pelo cimento por cima. Com o coração agora batendo como um tambor no peito, Andréia tentou levantar uma das tábuas. Resistiu no início, presa pela terra compactada nas laterais, mas então cedeu com um rangido longo e queixoso. Debaixo havia escuridão, um vazio, um buraco. Alguém tinha cavado isso, o antigo dono, o traficante Ribeiro. Mas por quê? Para esconder o quê? Andréia se inclinou sobre a abertura. O cheiro que subiu era diferente do mofo comum do barraco. Era um cheiro de terra úmida, de concreto frio e algo mais, algo que fazia sua pele arrepiar. Um cheiro de lugar fechado há muito tempo. Ela tentou olhar dentro, mas estava escuro demais. Precisava de luz. Foi até a cozinha improvisada, pegou a única vela que tinham e acendeu com o isqueiro barato. Voltou para o buraco, ajoelhou-se com cuidado e baixou a vela para dentro. A luz fraca e tremeluzente da chama iluminou algo que fez o sangue de Andréia gelar nas veias. Não era apenas um buraco, era uma passagem, um túnel. A luz da vela revelou degraus toscos cavados na terra compactada, descendo uns 2 metros. Então o espaço se abria horizontalmente. Um túnel estreito que seguia para a esquerda, desaparecendo na escuridão absoluta. As paredes eram de terra nua, mas reforçadas com tábuas verticais em intervalos regulares para evitar desmoronamento. O teto era baixo, feito de vigas de madeira cobertas com pedaços de compensado e zinco. Alguém tinha construído isso com planejamento, com tempo, com propósito. Não era um esconderijo improvisado, era uma obra de engenharia clandestina. Andréia sentiu o ar faltar. Suas mãos tremiam tanto que a cera quente da vela pingou em seus dedos, queimando, mas ela mal sentiu. As palavras de Cosme ecoaram em sua cabeça como um trovão. Se encontrar alguma coisa estranha, não mexe, não abre, não comenta com ninguém. Ela ficou paralisada, ajoelhada ali, olhando para aquela boca escura que se abria sob o piso do seu barraco. Deveria cobrir imediatamente. Deveria colocar as tábuas de volta, jogar o cimento por cima, fingir que nunca viu.
Mas então ouviu um som, vindo de dentro do túnel. Não era o vento, não era água gotejando. Era um som abafado, distante, mas inconfundível. Vozes masculinas, baixas, ecoando pelas paredes de terra. E então, outro som, mais nítido, o arrastar de algo pesado sendo puxado. Andreia apagou a vela num reflexo de pânico puro. A escuridão engoliu tudo. Ela ficou congelada, respirando pela boca para não fazer barulho, seu coração martelando tão alto que tinha certeza de que quem quer que estivesse lá embaixo poderia ouvir. As vozes continuaram por mais alguns segundos, indistintas, e então silenciaram. O som de algo sendo arrastado parou. Silêncio total. Andreia não sabia quanto tempo ficou ali, ajoelhada no escuro, em pânico. Poderiam ser minutos ou horas, o tempo tinha perdido o significado. Sua mente corria em círculos desesperados. Aquele túnel conectava sua casa a algum lugar, e tinha gente usando ele, gente do tráfico. Tinha que ser. Ribeiro não tinha cavado aquilo sozinho e não tinha cavado por diversão. Era uma rota para contrabandear drogas, armas, para fugir da polícia. E ela tinha acabado de descobrir. O que fazer? Se contasse para alguém, se chamasse a polícia, os traficantes descobririam que foi ela. Matariam ela e as meninas. Se ficasse quieta, se fingisse que não sabia, talvez conseguisse viver. Mas, e se eles soubessem que ela encontrou? E se viessem verificar? O som da porta rangendo a fez pular, um grito preso na garganta. Era Jéssica voltando com as gêmeas, cada uma carregando um baldinho de água. Mãe, trouxemos a água. A voz da menina soava tão normal, tão inocente, tão alheia ao horror que Andreia tinha acabado de descobrir. Andreia se levantou rápido demais, tonta, e quase caiu. Cambaleou até a porta do cômodo, bloqueando a visão das meninas. Coloca os baldes ali na frente, meninas. Vocês fizeram um bom trabalho. Agora vão lá fora brincar um pouquinho. A mãe precisa terminar uma coisa aqui. Jéssica franziu a testa. Mãe, a senhora tá bem. Tá pálida. Estou sim, filha. Só cansada. Vai, leva suas irmãs para tomar um ar. Quando as três saíram, Andreia voltou correndo para o buraco. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as tábuas, mas ela as colocou de volta no lugar, encaixando uma por uma. Depois pegou a terra solta e o cimento quebrado e espalhou por cima, disfarçando. Em 10 minutos, o chão parecia intocado, apenas irregular como antes. Ela se sentou encostada na parede, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração. Precisava pensar. Precisava decidir. Mas o medo era tão grande que paralisava qualquer pensamento racional. Ela tinha 3 filhas pequenas, dormindo em cima de um túnel usado por traficantes. Cada noite que passavam ali era um risco. Mas para onde ir? Não tinha dinheiro. Não tinha ninguém. Aqueles R$ 800 eram tudo que ela tinha no mundo e já tinham sido gastos. Os dias seguintes foram uma tortura psicológica. Andreia tentava manter a rotina, limpar o barraco, cozinhar o arroz e feijão barato que comprava no seu Zé Fiado, botar as meninas para dormir. Mas cada som a fazia pular. Cada ranger das madeiras do barraco quando o vento soprava. Cada barulho vindo da viela. Cada conversa alta de vizinhos. Tudo parecia uma ameaça. À noite, quando as meninas dormiam, ela ficava acordada no escuro, deitada exatamente onde sabia que estava o túnel, ouvindo. E ouvia. 2 vezes ouviu vozes claramente. 3 vezes ouviu o som de algo pesado sendo arrastado. Uma vez ouviu o que pareciam ser tiros distantes, abafados pela terra, e então correria e gritos ecoando pelo túnel. Ela colocava a mão na boca para não gritar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Jéssica notou a mudança na mãe. A menina de 11 anos tinha aquela intuição afiada de criança que cresceu rápido demais. Mãe, a senhora não está dormindo. Está com medo de alguma coisa. Andreia tentou sorrir, mas saiu torto.
Não é nada, filha. É só que a gente tá num lugar novo, eu ainda tô me acostumando. Mas Jéssica não era boba. Ela via como a mãe evitava o cômodo dos fundos durante o dia, como olhava para o chão com uma expressão que misturava medo e vigilância constante. Tem alguém aqui? Não tem. Alguém que a gente não viu. Andréia sentiu o estômago revirar. Como explicar para uma criança de 11 anos que o chão sob o qual ela dormia era na verdade a tampa de um mundo paralelo, um submundo de crime que poderia engoli-las a qualquer momento? Não, meu amor, não tem ninguém, é só a gente. Mas a mentira soou falsa até para ela mesma. Foi na segunda semana, numa quinta-feira à tarde, que Andréia decidiu que precisava saber mais. Não podia continuar vivendo no escuro, literal e figurativamente. Esperou até as 3 meninas saírem para a escolinha comunitária que funcionava na igreja 3 vielas abaixo. Uma bênção de 3 horas de paz que lhe dava tempo para trabalhar. Assim que ficou sozinha, foi direto para o cômodo dos fundos. Com mãos firmes desta vez, porque a decisão já estava tomada, removeu as tábuas. Acendeu não uma vela, mas 3, colocando-as numa lata de leite em pó vazia. Desceu. Os degraus de terra eram íngremes e escorregadios. Ela desceu devagar, testando cada passo. A lata de velas na mão esquerda, a direita tocando a parede úmida para se equilibrar. Quando chegou ao fundo, estava uns 2 metros abaixo do nível do barraco. O ar era frio e viciado, difícil de respirar. O túnel se estendia à sua frente, estreito demais, para 2 pessoas caminharem lado a lado, mas alto o suficiente para ela ficar em pé se abaixasse um pouco a cabeça. As paredes de terra eram reforçadas com madeiras verticais a cada metro, e o chão era de terra batida, compactado pelo uso. Havia marcas no chão, marcas recentes, pegadas de várias pessoas, homens pelos tamanhos, e marcas de arrasto, sulcos profundos na terra, como se algo pesado e retangular tivesse sido puxado. Andréia começou a caminhar, cada passo lento e deliberado. A luz das velas criava sombras dançantes nas paredes, fazendo o túnel parecer vivo, respirando. 20 passos. 30. O túnel fazia uma curva suave para a esquerda. Ela seguiu. E então viu a primeira porta. Não era uma porta de verdade. Era uma abertura na parede lateral do túnel, fechada com uma cortina de plástico preto grosso. Andréia parou. Seu instinto gritava para voltar, mas sua necessidade de entender era mais forte. Afastou a cortina com cuidado, o plástico farfalhando alto demais no silêncio. Atrás havia um espaço pequeno, uma câmara escavada, do tamanho de um armário grande. No chão havia caixas de papelão empilhadas. Ela se abaixou e olhou dentro de uma que estava semi-aberta. Pacotes retangulares embrulhados em plástico transparente, compactados. Pó branco. Cocaína. Tinha que ser. Andréia recuou como se tivesse tocado fogo. Eram dezenas de quilos, milhões de reais. Ali, a metros de onde suas filhas dormiam. Ela continuou, o coração agora disparado, a respiração curta. Mais adiante, outra abertura. Dessa vez o que viu foram armas. Fuzis pendurados em ganchos na parede de terra, pistolas em prateleiras improvisadas de madeira, caixas de munição empilhadas. Era um arsenal, um depósito militar clandestino. Andréia cobriu a boca com a mão, sentindo a bile subir. Se a polícia invadisse o morro e achasse esse túnel, explodiriam tudo. Seu barraco viraria pó. Suas filhas morreriam. Ela precisava sair dali. Precisava sair já. Mas então ouviu algo que a congelou no lugar. Vozes. Não ecoando distantes como antes. Próximas. Vindo de mais adiante no túnel. Andréia apagou as velas num movimento desesperado. A escuridão caiu como um cobertor de chumbo. Ela ficou completamente imóvel, prendendo a respiração, os ouvidos zumbindo pelo esforço de ouvir. As vozes ficaram mais altas. 2, talvez 3 pessoas, homens, falando baixo mas com clareza. E então luz.
Uma luz forte de lanterna, balançando, vindo na direção dela. Pânico puro inundou cada célula do corpo de Andreia. Ela olhou ao redor freneticamente, mas não havia para onde correr. Se corresse de volta, eles ouviriam. Se ficasse parada ali no meio do túnel, a veriam. Restava apenas uma opção. Entrou na câmara das armas, escondendo-se atrás das caixas de munição, encolhendo seu corpo o máximo possível, fazendo-se pequena, invisível, rezando como nunca tinha rezado na vida. Os homens passaram. Ela viu as sombras das pernas projetadas na parede pela luz da lanterna. Ouviu as vozes claramente agora. Um tinha sotaque carioca carregado. Falava rápido, nervoso. O patrão tá puto com o sumiço do último carregamento. Diz que alguém tá dedurando. Tem que ter mais cuidado. Não dá pra ficar trazendo qualquer um aqui embaixo. Outro respondeu, voz mais grossa, pausada. Eu sei quem é. É aquele moleque novo, o magrelo. Tá de olho gordo. Vou resolver essa parada. A terceira voz, mais jovem, quase adolescente. E a casa lá em cima, chefe. O Ribeiro tá morto, mas ficou aquela sua mulher e filhos. Eles vazaram. Cadê vão fazer com a casa? A voz grave respondeu. Ninguém quer aquela casa. Tem má fama. O povo acha que é assombrada. Melhor assim. Quanto mais longe o povo ficar dali, melhor pra gente. Ninguém fica xeretando o que tem embaixo. As vozes foram ficando mais distantes. Eles estavam subindo. Subindo para onde? E então Andreia entendeu. Eles tinham subido pelos degraus. Pelos degraus do seu barraco. Estavam dentro da sua casa. O terror que tomou conta dela foi tão intenso que quase a fez desmaiar. Eles estavam na casa. Jéssica e as gêmeas estavam na escolinha, graças a Deus, mas e se voltassem cedo? E se Andreia não conseguisse sair do túnel antes delas chegarem? E se os homens resolvessem ficar? Ela esperou. Esperou até o silêncio ser absoluto. Esperou até suas pernas estarem dormentes de tanto ficar agachada. Então, tateando no escuro completo, porque não ousava acender a vela, começou a voltar. Cada passo era um teste de fé. Cada som, cada respiração, sua própria amplificada no silêncio, soava alto demais. Ela tropeçou numa pedra solta, caiu de joelhos, mordeu o lábio até sangrar para não gritar de dor. Levantou, continuou. Quando finalmente viu a luz fraca entrando pela abertura no teto do túnel, o alívio foi tão grande que ela começou a tremer incontrolavelmente. Subiu os degraus tão rápido quanto pôde, jogou-se para fora do buraco e colocou as tábuas de volta no lugar com uma velocidade maníaca. Empurrou terra por cima, sentou-se encostada na parede, suor escorrendo pelo rosto, corpo todo doendo, e chorou. Chorou silenciosamente, lágrimas de desespero absoluto. Ela não tinha apenas comprado um barraco, tinha comprado uma bomba relógio. Suas filhas estavam dormindo sobre uma rota de tráfico ativa. Não era um túnel abandonado, era usado diariamente. E os traficantes achavam que ninguém sabia. Achavam que a casa estava vazia, assombrada, evitada. Mas ela estava lá. Ela e suas 3 meninas. E se descobrissem... Os dias seguintes foram os piores da vida de Andreia. Ela tentava manter uma aparência de normalidade para as filhas, mas por dentro estava desmoronando. Não conseguia comer. Dormia no máximo 1 hora por noite, acordando a cada ruído. Emagreceu visivelmente. Jéssica ficou tão preocupada que uma noite, quando achava que a mãe estava dormindo, sussurrou para as gêmeas. A mãe está doente. A gente precisa ser boa, não dar trabalho. Essas palavras partiram o coração de Andreia mais do que qualquer ameaça física poderia. Foi Dona Marlene, a vizinha que deixava elas pegarem água, quem finalmente confrontou Andreia. A mulher apareceu numa tarde, trazendo um prato de comida, e encontrou Andreia sentada no chão, olhos vazios, perdida. Filha, você precisa contar para alguém o que está acontecendo. Você está morrendo por dentro.
Andréia olhou para a mulher velha, para aqueles olhos cansados que tinham visto décadas de sofrimento no morro, e algo quebrou dentro dela. Dona Marlene, eu não posso falar. Se eu falar, eles matam a gente. A velha se sentou ao lado dela, suas mãos enrugadas pegando as mãos trêmulas de Andréia. Filha, eu moro nesse morro há 50 anos. Eu já vi muita coisa. Você me conta, e eu juro pela memória dos meus filhos mortos que não vou repetir para ninguém. Mas você precisa botar para fora. Segredo que mata a gente por dentro é pior que bala. E Andréia contou. Contou tudo. O túnel, as drogas, as armas, os homens que subiam para sua casa achando que estava vazia. Contou sobre o medo, sobre não saber se deveria fugir, mas não ter para onde ir, não ter dinheiro, não ter nada além daquele barraco amaldiçoado. Quando terminou, estava soluçando, todo o peso das 2 semanas saindo. Dona Marlene ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Finalmente falou, sua voz baixa e pesada. Eu sei desse túnel. Não sabia que entrava na sua casa, mas sabia que existia. O Ribeiro era da facção antiga, dos que construíram as primeiras rotas aqui no Alemão, quando a polícia começou a cercar o morro nos anos 90. Esses túneis eram o escape deles, mas muitos foram descobertos, dinamitados. Eu achava que esse tinha sido fechado também. Parece que não foi. Andréia agarrou o braço da velha. Dona Marlene, o que eu faço? Eu não posso chamar a polícia. Eles vão saber que fui eu. Não posso fugir. Não tenho dinheiro. Não posso vender o barraco porque quem ia querer comprar agora que eu sei disso? Eu tô presa. A velha pensou, seus olhos estreitos calculando. Você tem 3 opções, filha. Primeira, você junta toda a coragem que tem, vai até o dono da boca, se apresenta, explica que comprou a casa sem saber e pede permissão para ficar. Diz que vai ser cega, surda e muda. Às vezes, eles deixam, às vezes matam. É um risco. Segunda opção, você some no meio da noite, leva as meninas e some. Vai para outro estado, muda de nome, recomeça. Terceira opção, a mais perigosa. Você procura alguém do outro lado, alguém da polícia, do governo, alguém que possa usar essa informação para derrubar a facção e te proteger. Mas isso é raro. Polícia aqui é corrupta ou incompetente. Te prometem proteção e te entregam. Andréia enterrou o rosto nas mãos. Nenhuma dessas opções é boa. Eu sei, filha, mas você precisa escolher uma. Porque se você continuar assim, congelada de medo, vai acabar cometendo um erro. Vai olhar errado para alguém, vai falar demais quando estiver nervosa e vão perceber. E aí vai ser tarde. A velha se levantou com dificuldade, suas juntas estalando. Eu vou te dar 1 semana, Andréia. Você pensa, você decide. Se precisar de ajuda para sumir, eu conheço gente que cruza a fronteira de estado sem deixar rastro. Se precisar de coragem para ir falar com o tráfico, eu vou com você. Sou velha, eles me respeitam, posso te apresentar. Mas você decide logo, 1 semana. Essa semana foi a mais longa da vida de Andréia. Ela considerou cada opção obsessivamente. Ir falar com o dono da boca parecia suicídio. Ela já tinha ouvido histórias demais, de gente que pediu clemência e acabou executada só por saber demais. Fugir parecia a opção mais segura. Mas como? Ela não tinha dinheiro nem para a passagem de ônibus para fora do Rio. E para onde ir? Começar do zero em outro lugar, sem documentos, sem referências, com 3 filhas pequenas. Conseguiria emprego, conseguiria escola para elas. Conseguiria sobreviver. A terceira opção, procurar a polícia, parecia romantizada demais. Na vida real, pessoas que denunciavam o tráfico não ganhavam proteção de testemunha e uma vida nova. Ganhavam uma bala na nuca. Mas então, algo aconteceu que forçou sua mão. Era uma segunda-feira de manhã. Andréia estava lavando roupa na única bacia que tinham quando ouviu vozes altas do lado de fora. Homens discutindo. Ela se aproximou da janela coberta com lona e espiou pelo buraco.
Eram 4 homens, todos jovens, todos armados. Um deles, ela reconheceu da voz. Era o de voz grossa, o que tinha falado sobre o moleque magrelo no túnel. Eles estavam parados em frente ao barraco dela, apontando. Essa aqui, dizia um deles, a casa do Ribeiro. Achei que ninguém tinha ficado. O de voz grossa respondeu. Pois tem gente, uma mulher e uns filhos. A dona Marlene contou. Eles se mudaram faz umas 3 semanas. O primeiro perguntou. E você verificou. Perguntou se ela ouviu alguma coisa. Viu alguma coisa. Ainda não, mas vou. Hoje mesmo. Vou subir lá e ter uma conversinha com a dona. Andréia sentiu o sangue virar gelo. Eles sabiam que ela estava lá. Iam investigar. Iam fazer perguntas. E ela era a pior mentirosa do mundo. Seu rosto sempre entregava tudo. Eles iam perceber que ela sabia. E então iam matá-la. Matá-la e as meninas, para não deixar testemunhas. Ela tinha horas, talvez minutos, antes que eles viessem. Não havia mais tempo para pensar. Tinha que agir. Tinha que decidir. E, de repente, com uma clareza que só o desespero absoluto traz, Andréia soube o que precisava fazer. Não podia ir à polícia do morro. Estava podre de corrupção. Não podia fugir sem dinheiro. Mas havia uma pessoa, uma única pessoa, que talvez pudesse ajudar. Um jornalista. 6 meses antes, quando Ricardo ainda estava vivo, ela tinha visto uma reportagem na TV. Um jornalista investigativo, Felipe Andrade, tinha feito uma série sobre o tráfico de drogas no Rio. Ele tinha entrevistado ex-traficantes, mostrado rotas, exposto esquemas. E ele tinha oferecido proteção para fontes, oferecido anonimato. O programa tinha mostrado o contato dele, uma conta de e-mail e um telefone. Na época, Andréia não tinha prestado muita atenção. Mas Ricardo tinha comentado. Esse cara tem coragem. Tá mexendo com coisa grande. Vai acabar morto, mas tem coragem. Andréia lembrava vagamente do nome do programa. Zona de Risco. E lembrava que passava na TV Globo. Se conseguisse entrar em contato com ele, se conseguisse contar a história, mostrar o túnel, talvez ele pudesse fazer uma reportagem tão grande que a Polícia Federal seria forçada a intervir. E talvez, só talvez, ela e as meninas conseguissem proteção de verdade. Andréia não tinha telefone, não tinha computador, mas a igreja tinha. A igreja tinha um computador velho no escritório da pastora Vera, com internet discada. Ela pegou as 3 meninas, nem explicou direito, só disse que tinham que sair urgente. Desceram o morro quase correndo, Andréia carregando Kátia, Jéssica puxando Bianca. Chegaram na igreja suadas e ofegantes. A pastora Vera estava lá, organizando doações. Deia, filha, que susto! Aconteceu alguma coisa. Pastora, eu preciso usar o computador. É urgente, é vida ou morte. A pastora viu o desespero nos olhos dela e não fez perguntas. Vai lá, usa o quanto precisar. Andréia não sabia usar computador direito. Tinha mexido talvez 3 vezes na vida. Mas Jéssica, que tinha tido aulas básicas de informática na escola antes de tudo desmoronar, sabia o suficiente. Filha, abre o Google, procura jornalista Felipe Andrade, Zona de Risco. Jéssica, com mãos rápidas de criança acostumada com tecnologia, digitou. Apareceram vários resultados, notícias sobre o jornalista, reportagens que ele tinha feito. E, finalmente, um site da TV Globo com informações de contato. Havia um e-mail e um número de celular. Mãe, tem um telefone e um e-mail. Qual a senhora quer? Os 2. Anota os 2. Andréia pegou papel e caneta e anotou com mãos tremendo. Depois pediu para Jéssica abrir o e-mail. Criaram uma conta nova, porque Andréia não tinha. Jéssica ajudou a criar. Usuário, andreia.socorro@gmail.com. Senha que Andréia nunca esqueceria. E então começou a escrever. Não sabia se estava fazendo certo. Não sabia se ele ia ler. Não sabia se ia responder. Mas escreveu. Escreveu tudo. Quem era, onde morava, o que tinha encontrado. O túnel, as drogas, as armas,
os homens. Escreveu que tinham 3 semanas antes de ser assassinada. Escreveu que precisava de ajuda, de proteção, de alguém que acreditasse nela. No final, escreveu seu nome completo, Andréia Santos, e o endereço, Beco da Paz, número 23, Complexo do Alemão. Clicou em enviar e então, com as mãos ainda tremendo, pegou o telefone da igreja e discou o número do celular. Chamou 6 vezes antes de alguém atender. Uma voz masculina, jovem, impaciente. Alô. Felipe Andrade falando. Andréia quase desligou de nervosismo, encontrou a voz. Senhor Felipe, meu nome é Andréia Santos. Eu acabei de mandar um e-mail para o senhor. Por favor, eu estou pedindo, leia. Eu encontrei um túnel na minha casa, um túnel do tráfico, cheio de droga e arma. Eles vão me matar, eu preciso de ajuda. Do outro lado houve uma pausa. Andréia achou que ele ia desligar. Mas então ele falou, e sua voz tinha mudado. A impaciência tinha ido embora, substituída por interesse agudo. Túnel, no alemão. Você tem como provar? Andréia respondeu rápido, antes que a coragem sumisse. Eu posso mostrar. Eu posso levar o senhor lá. Tem droga, tem arma, tem tudo. Mas tem que ser rápido. Eles já sabem que eu tô na casa. Vão vir me interrogar. Tenho poucas horas. Outra pausa. Andréia podia ouvir o barulho de teclado sendo digitado. Ele provavelmente abrindo o e-mail. Onde você está agora? Na igreja evangélica, perto da entrada do morro. Não posso voltar para casa. Fica aí. Não sai daí. Eu tô há 40 minutos. Vou com uma equipe. Você vai me levar até esse túnel. Se for verdade, se for tudo que você está dizendo, eu te prometo que a gente vai te proteger. Vamos fazer um escândalo tão grande que eles não vão poder te tocar. Mas você precisa confiar em mim. Pode confiar. Eu confio, senhor. Por favor, venha rápido. Ele desligou. Andréia sentou no chão da igreja, as pernas falhando. Jéssica abraçou ela. Mãe, quem era? Andréia abraçou a filha de volta, forte. Era alguém que vai ajudar a gente, minha filha. Alguém que vai fazer a coisa certa. A pastora Vera tinha ouvido tudo da porta. Veio e se ajoelhou ao lado delas. Deia, você entrou numa guerra. Você sabe disso. Eu sei, pastora. Mas eu não tenho escolha. Se eu não fizer nada, a gente morre. Se eu fizer alguma coisa, a gente talvez sobreviva. Talvez é melhor que certeza de morte. A pastora assentiu lentamente. Então você vai ficar aqui até ele chegar. Você e as meninas. Vou trancar a porta. Ninguém entra. 43 minutos depois, um carro prata parou em frente à igreja. Não era um carro comum. Era um SUV com vidros fumê e adesivo da TV Globo no vidro traseiro. Desceram 4 pessoas. Um homem alto de uns 35 anos. Cabelo curto, jeans e camiseta preta, uma câmera pendurada no pescoço. Esse era Felipe Andrade. Atrás dele, 2 homens com equipamento de filmagem e uma mulher com uma bolsa grande. A pastora Vera abriu a porta, verificou que eram eles e deixou entrar. Felipe entrou com energia, seus olhos indo direto para Andréia. Andréia Santos. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele se aproximou, olhou nos olhos dela e viu. Viu o medo, viu a verdade. Você tem 5 minutos para me contar tudo pessoalmente. Depois a gente sobe. Eu trouxe equipamento de filmagem e a Carla, ela é advogada especializada em proteção de testemunha. Se o que você está dizendo é verdade, a gente vai estourar isso hoje. Mas preciso que você entenda, a partir do momento que a gente filma, não tem volta. Vai pro ar. Você vai virar alvo. A gente vai ter que te tirar daqui. Andréia respirou fundo. Eu entendo. Faça o que tem que fazer. Só protege minhas filhas. Isso é tudo que eu peço. Felipe assentiu. Carla, prepara os papéis de proteção. Manda para o Ministério Público Federal agora. Marcos, Rafael, peguem o equipamento. Vamos subir antes que alguém perceba. A subida ao morro foi tensa e rápida. Felipe tinha experiência em áreas de risco. Sabia que quanto mais tempo levassem, maior a chance de serem identificados. A equipe se dividiu em 2 grupos para chamar menos atenção.
Felipe foi com Andréia e Jéssica num táxi comum. Os cinegrafistas Marcos e Rafael subiram 10 minutos depois com o equipamento disfarçado em mochilas escolares. Carla ficou na igreja com as gêmeas, já no telefone, com contatos do Ministério Público Federal. O táxi os deixou 3 vielas abaixo do Beco da Paz. Andréia insistiu que era mais seguro, menos gente veria um carro estranho. Caminharam rápido, Andréia com a cabeça baixa, tentando parecer invisível. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que todos podiam ouvir. Felipe ia ao lado, a câmera pequena já na mão, filmando discretamente. Ele narrava em voz baixa para a câmera. São 14h20 do dia 23 de junho de 2006. Estamos subindo para o complexo do Alemão, Beco da Paz, seguindo a fonte Andréia Santos, que alega ter descoberto um túnel clandestino usado pelo tráfico local sob sua residência. Quando chegaram ao barraco, Andréia parou na frente, sua mão tremendo, ao empurrar a porta de madeira que ela mesma tinha instalado. Entrou primeiro, verificando se não havia ninguém. Estava vazio. Felipe entrou atrás e ela viu seus olhos experientes escaneando tudo. O lugar era exatamente o que ela tinha descrito. Pobre, precário, mas limpo dentro do possível. Não parecia esconderijo de traficante, parecia lar de gente desesperada. Isso dava credibilidade à história dela. É ali, nos fundos, disse Andréia, sua voz mal saindo. Felipe a seguiu. Marcos e Rafael chegaram 5 minutos depois, ofegantes, e começaram a montar o equipamento de filmagem profissional. Luz, microfone direcional, câmera de alta definição. Andréia se ajoelhou onde tinha recolocado as tábuas. Suas mãos trabalhavam rápido agora, sem hesitação, porque não havia mais espaço para medo. Ou isso funcionava, ou ela estava assinando sua sentença de morte. Removeu a terra, depois as tábuas, uma por uma. A abertura escura surgiu. Felipe se abaixou ao lado dela, a câmera pequena filmando dentro. Pode descer. Andréia pegou uma vela, acendeu e desceu. Felipe veio logo atrás, depois Marcos com a câmera grande e a luz. Rafael ficou em cima, vigiando a porta. A descida foi filmada em silêncio. Quando chegaram ao fundo e a luz da câmera iluminou o túnel se estendendo na escuridão, Felipe soltou um palavrão baixo. Puta que pariu, isso é real. Andréia, isso é maior do que eu imaginei. Ele começou a narrar para a câmera, sua voz profissional agora, controlada, mas cheia de urgência. Estamos a aproximadamente 2 metros abaixo do nível da rua, dentro do que parece ser um túnel de construção elaborada. As paredes são reforçadas. O teto é estruturado. Isso não foi cavado ontem. Isso levou meses, talvez anos. Andréia, quantas vezes você ouviu movimento aqui? Andréia, iluminada pela luz forte da câmera, respondeu, sua voz trêmula. Quase toda noite. Eu ouvi vozes, ouvi coisas sendo arrastadas. Uma vez ouvi tiros. Felipe fez sinal para Marcos continuar filmando e começou a caminhar túnel adentro. Andréia o seguiu, seu coração na garganta. Ela os levou até a primeira câmara, a das drogas. Felipe afastou a cortina de plástico e Marcos focou a câmera. As caixas de papelão estavam lá, exatamente como Andréia tinha visto. Felipe não tocou em nada, apenas filmou. Andréia, abra uma dessas caixas. Ela hesitou. Vai deixar impressão digital. Felipe balançou a cabeça. Não importa mais. A gente já está aqui. Abre. Com mãos tremendo, Andréia abriu a caixa semi-aberta. Os pacotes de cocaína estavam ali, brancos, compactados, dezenas deles. Felipe narrou. Estamos vendo o que parecem ser tijolos de cocaína pura, embalados para distribuição. Dezenas de quilos. Valor de rua facilmente acima de R$1 milhão. Ele filmou de vários ângulos, depois seguiram para a segunda câmara, a das armas. Quando Marcos iluminou os fuzis pendurados, Felipe ficou em silêncio por 1 segundo. Depois continuou. Fuzis de assalto, provavelmente FAL e AR-15, pistolas, munição. Isso não é um esconderijo pequeno.
Isso é um arsenal militar. Eles continuaram descendo pelo túnel. Andréia não tinha ido tão longe antes, mas agora, com Felipe e Marcos ali, encontrou coragem. O túnel seguia por mais 50 metros, fazendo curvas, sempre descendo levemente. E então chegaram a algo que nenhum deles esperava. Uma bifurcação. O túnel se dividia em dois. Felipe parou. Andréia, você sabia disso? Ela negou com a cabeça, seus olhos arregalados. Eu só vim até as armas. Não sabia que continuava. Felipe pensou rápido. Temos que escolher. Vamos pela esquerda. Seguiram pelo túnel esquerdo por mais 20 metros e então viram luz. Não era luz de lanterna, era luz natural, filtrada, vindo de cima. Chegaram a outra saída. Mais degraus cavados na terra, subindo. Felipe subiu devagar, a câmera filmando. Chegou ao topo e empurrou. Havia tábuas, como no barraco de Andréia. Ele empurrou mais forte. As tábuas cederam com um rangido. Ele espiou para fora. Estavam dentro de outro barraco. Esse estava vazio, completamente abandonado. Felipe subiu, ajudou Andréia, depois Marcos. Olharam ao redor. O lugar estava coberto de poeira, havia pegadas recentes no chão. Esse é o ponto de saída, sussurrou Felipe. Eles usam a casa da Andréia como entrada e esse lugar como saída. Ou vice-versa. É uma rota completa através do morro. Andréia, você sabe onde a gente está. Ela foi até a janela quebrada e olhou. Seu estômago caiu. Estavam a pelo menos 200 metros do seu barraco, 5 vielas acima. Do lado de fora podia ver a entrada de uma boca de fumo conhecida. Estamos do lado da boca principal, sussurrou ela, terror na voz. Se alguém nos ver aqui... Felipe entendeu o perigo. Já filmamos o suficiente. Vamos voltar pelo túnel, rápido. Desceram correndo, a luz da câmera balançando. Voltaram pela bifurcação, passaram pelas câmaras das drogas e armas e subiram para o barraco de Andréia. Quando emergiram, Rafael estava pálido, olhando pela fresta da porta. Vocês demoraram, tem movimento lá fora, tem uns caras circulando. Felipe começou a desmontar o equipamento com eficiência praticada. Andréia, pega suas filhas e desce. Agora, você não volta mais aqui. A partir de agora você está sob nossa proteção. Vamos te levar para um lugar seguro. Mas era tarde demais. A porta se abriu bruscamente, arrancada das dobradiças improvisadas. 3 homens entraram, todos armados. Um deles era o de voz grossa que Andréia tinha ouvido no túnel. Seus olhos foram de Andréia para Felipe, para o equipamento de câmera, e sua expressão se transformou em fúria pura. Que porra é essa? Quem são vocês? Felipe se colocou na frente de Andréia, as mãos levantadas. Felipe Andrade, jornalista da TV Globo. Estamos fazendo uma reportagem sobre condições de moradia no Complexo do Alemão. O homem cuspiu no chão. Mentira. Ele apontou a pistola diretamente para a cabeça de Felipe. Vocês estão aqui por causa do túnel. Alguém abriu a boca. Foi você, sua vaca. Ele apontou agora para Andréia. Eu te avisei. Eu falei que ia vir conversar, mas você se apressou, não foi? Trouxe esses filhos da puta aqui pra foder a gente. Andréia não conseguia falar, paralisada de terror. Mas Felipe permaneceu calmo, sua voz firme. Você vai me matar aqui, na frente de uma câmera da Globo. Você sabe o que vai acontecer. A Polícia Federal vai descer aqui em menos de 1 hora. Você quer isso? O homem riu, um som sem humor. Polícia. Eles chegaram a filmaram em frente às câmeras de notícias. Mas o sinal enviado acelerou. A presença de uma equipe de televisão no morro não poderia ficar despercebida, e alguém com conexões dentro do batalhão de operações especiais já tinha alertado contatos no governo. O que aconteceu a seguir foi rápido e caótico. Mais homens entraram no barraco, 8, 10, todos armados. O líder, o de voz grossa que Andréia tinha ouvido, parecia indeciso. Matar jornalistas da Globo era pedir invasão federal. Mas deixá-los ir com a filmagem era entregar toda a operação. Ele gritava ordens contraditórias, nervoso.
Traz eles para o barraco do depósito. A gente decide lá. Felipe tentou argumentar. Já mandamos cópia do material. Se a gente não sair daqui em 20 minutos, vai pro ar ao vivo no jornal hoje. Você tem 20 minutos para me deixar ir ou virar notícia nacional. Mas o líder não estava ouvindo. Estava no telefone, falando com alguém acima dele na hierarquia. A situação estava escalando. Andréia foi empurrada contra a parede, suas mãos amarradas com fita adesiva prata. Felipe, Marcos e Rafael foram desarmados de seus equipamentos e também amarrados. Os traficantes pegaram as câmeras, os cartões de memória, tudo. E então ouviram. Helicópteros. O som inconfundível de helicópteros militares aproximando. Muitos. O rosto do líder empalideceu. Filho da puta, você não estava mentindo. Eles já estão vindo. Caos. Os traficantes entraram em pânico. Metade correu para a porta, dispersando. O líder gritou: desce todo mundo pro túnel. Queima tudo. Esvazia. 2 homens agarraram Andréia e Felipe. O resto foi embora. Vão descer, ordenou o líder. Se a polícia invadir, vocês são escudo humano. Andréia gritou. Minhas filhas, onde estão minhas filhas? O líder a socou no estômago, tirando seu ar. Cala a boca, suas filhas já era. Deviam ter ficado quieta, mas as filhas não já eram. As gêmeas estavam seguras na igreja com Carla, a advogada. E Jéssica, a menina de 11 anos que tinha subido com a mãe, tinha escapado durante a confusão inicial. Tinha corrido para fora do barraco quando os primeiros traficantes entraram, e ninguém tinha ido atrás de uma criança. Ela correu viela abaixo, escorregando, caindo, levantando, correndo mais. Encontrou um policial militar que subia com um grupo da UPP. Minha mãe! Gritou ela, lágrimas e suor misturados no rosto sujo. Eles levaram minha mãe. Tem jornalista também. Por favor, ajuda minha mãe. O sargento, um homem experiente de 40 anos, pegou o rádio. Temos reféns confirmados, mulher e equipe de reportagem. Beco da Paz, número 23. Precisamos de negociador e BOPE agora. A operação mudou de tom. Não era mais operação de rotina, era resgate. E o complexo do Alemão explodiu em tiroteio. Os helicópteros sobrevoavam baixo, as metralhadoras da polícia fazendo barulho ensurdecedor. Traficantes respondiam de várias posições. Era uma guerra urbana. E no meio disso tudo, Andréia, Felipe, Marcos e Rafael estavam sendo arrastados túnel adentro, amarrados, escudo humano de homens desesperados. O líder os empurrou para baixo dos degraus. Descer, descer. Andréia caiu, batendo o ombro na parede de terra. Felipe ajudou-a a levantar com dificuldade, suas próprias mãos amarradas. Eles chegaram ao fundo do túnel. O líder falava no rádio de comunicação, sua voz mostrando desespero crescente. Patrão, a polícia está em cima. Fecharam todas as saídas. Tenho os jornalistas aqui. O que eu faço? A resposta veio crepitante. Mata eles e queima tudo. Não deixa prova. Sai pela saída 2. Andréia viu o líder erguer a pistola apontando para Felipe. Esse era o fim. Fechou os olhos. Uma última oração para que suas filhas ficassem bem, que conseguissem uma vida melhor sem ela. Mas o tiro não veio. Em vez disso, uma explosão ensurdecedora sacudiu o túnel. Terra caiu do teto. Todos foram jogados no chão. A polícia tinha dinamitado algo na superfície. A entrada do barraco abandonado, que era a saída do túnel, tinha sido explodida. Fumaça e poeira encheram o túnel. Andréia não conseguia ver nada, não conseguia respirar. Tossia violentamente, seus olhos ardendo. Outra explosão, mais próxima, gritos, tiros dentro do túnel, luzes de lanternas cortando a fumaça, vozes gritando, BOPE, mãos no alto, no chão. Andréia foi derrubada por alguém, um corpo pesado caindo sobre ela. Ouviu mais tiros, muito próximos. Alguém gritou. E então, silêncio. Um silêncio tão absoluto após o caos que parecia irreal.
Mãos agarraram Andreia, puxando-a. Ela gritou, achando que eram os traficantes. Calma, senhora, calma. Polícia, você está segura. Ela foi arrastada pelo túnel de volta, emergindo na luz ofuscante do sol. Havia policiais por toda parte, uniformes pretos do BOP, fuzis, escudos. Helicópteros ainda sobrevoavam. Ela foi deitada no chão, alguém cortou a fita adesiva das suas mãos. Suas filhas. Onde estão minhas filhas? Um policial se ajoelhou ao lado dela. As 3 estão bem. 2 estão na igreja. A outra, a mais velha, nos levou até você. Você é uma mulher de sorte. Mais 5 minutos e você estaria morta. Felipe foi carregado para fora segundos depois, vivo, sangrando do nariz, mas vivo. Marcos e Rafael também. Dos 6 traficantes que tinham descido no túnel, 3 estavam mortos, 2 feridos e presos, e um tinha conseguido escapar por alguma passagem secundária que a polícia ainda não tinha encontrado. O líder de voz grossa estava entre os mortos, uma bala na cabeça. Andreia foi levada para uma ambulância. Jéssica veio correndo, seguida pelas gêmeas. As 4 se abraçaram e choraram. Um emaranhado de braços magros e lágrimas ali no meio do caos, rodeadas por polícia e jornalistas que já tinham chegado ao local. Carla, a advogada, apareceu ofegante. Andreia, o Ministério Público Federal aceitou o pedido de proteção. Vocês vão entrar no programa de proteção a testemunhas, hoje mesmo. Vão mudar de cidade, de identidade, vão recomeçar. Andreia mal conseguia processar as palavras. É verdade, a gente vai ficar segura, Carla assentiu. Vão, eu prometo, você foi corajosa, salvou muitas vidas hoje. Esse túnel ia ser usado por anos se você não tivesse falado. Felipe apareceu ao lado da ambulância, um curativo no nariz. Andreia, você é uma heroína. A gente vai contar sua história. Vai entrar no ar amanhã. A repercussão vai ser nacional. Andreia olhou para ele, exausta. Eu não sou heroína. Só sou uma mãe que não tinha escolha. Felipe sorriu, um sorriso triste. Essa é a definição de heroína. A reportagem foi ao ar no dia seguinte no Jornal Nacional, horário nobre. Mãe descobre túnel do tráfico sob sua casa e salva a família, foi a manchete. As imagens filmadas por Felipe dentro do túnel, antes da confusão, foram exibidas nacionalmente. A repercussão foi enorme. O governo federal anunciou uma operação maior no complexo do Alemão. Nos meses seguintes, 6 túneis foram descobertos e dinamitados. Dezenas de traficantes presos, toneladas de drogas apreendidas. Andreia e suas filhas desapareceram do Rio de Janeiro. Entraram no programa de proteção, foram levadas para um estado do sul, longe de tudo. Ganharam novos documentos, novos nomes. Andreia conseguiu trabalho como auxiliar de limpeza em um hospital. Não era muito, mas era honesto. Jéssica entrou numa escola pública boa. As gêmeas também. Pela primeira vez em anos, tinham estabilidade, tinham segurança, tinham paz. Passaram-se 10 anos. É 2016 agora. Andreia tem 42 anos. Está na plateia de um programa de televisão em São Paulo. É um programa especial sobre histórias de coragem. Felipe Andrade, agora um jornalista premiado, famoso nacionalmente, está no palco. Ele conta a história dela, sem revelar sua identidade verdadeira, respeitando o programa de proteção. Mas termina dizendo: e essa mulher, que chamaremos apenas de Maria, está aqui hoje. Ela aceitou vir com o rosto escondido para contar às pessoas que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. Andreia sobe ao palco. Está com uma máscara que esconde seu rosto, mas sua voz é clara. As luzes são quentes, há centenas de pessoas na plateia. Felipe faz a pergunta que todos querem ouvir. Maria, você se arrepende de ter denunciado, de ter arriscado sua vida e a vida das suas filhas? Andreia pensa. Pensa naquela manhã em que cavou o chão e encontrou o túnel. Pensa no medo que sentiu, no desespero, na certeza de que morreria.
Pensa em Jéssica correndo para salvar ela. Pensa nas suas 3 filhas agora. Jéssica com 21 anos, estudando enfermagem. Kátia e Bianca com 17, no último ano do ensino médio, sonhando com faculdade. Pensa em como elas têm futuro agora, como têm chance. Não me arrependo, diz ela, sua voz firme. Eu poderia ter ficado quieta, poderia ter fingido que não vi, vivido com medo todo dia, esperando o dia que eles descobrissem que eu sabia. Ou poderia ter fugido, deixado aquele lugar, aquele problema, para outra pessoa descobrir e morrer por ele. Mas aí, minhas filhas teriam aprendido que quando a gente tem medo, a gente corre. Que quando a vida fica difícil, a gente abandona. Eu queria ensinar outra coisa. Queria ensinar que a gente enfrenta, que a gente faz o certo, mesmo quando o certo pode te matar. Porque no final, a gente vive com as escolhas que faz. E eu queria poder olhar nos olhos das minhas filhas e dizer que a mãe delas não foi covarde. A plateia explode em aplausos. Felipe tem lágrimas nos olhos. Andréia desce do palco. Na primeira fila estão suas 3 filhas, também de máscara. Elas se abraçam. E ali, naquele momento, Andréia sente algo que não sentia desde antes de Ricardo morrer. Sente orgulho. Não orgulho de ter dinheiro ou casa bonita ou carro. Orgulho de ter feito a coisa certa quando tudo dizia para fazer a coisa fácil. Orgulho de ter dado às suas filhas não uma herança de dinheiro, mas uma herança de caráter. Aquela noite, no pequeno apartamento de 2 quartos que o programa de proteção tinha dado a elas, numa cidade do interior de Santa Catarina, longe do rio, longe do morro, longe do medo, as 4 jantaram juntas. Arroz, feijão, bife barato, salada. Comida simples, mas havia riso, havia futuro. Jéssica contou sobre a prova de anatomia que tinha ido bem. Kátia contou que tinha sido escolhida para o time de vôlei da escola. Bianca mostrou uma redação que tinha tirado nota máxima. E Andréia olhou para elas e viu 3 mulheres fortes se formando. 3 mulheres que sabiam que a vida não dá garantias, mas que vale a pena lutar. Mais tarde, quando as meninas dormiram, Andréia sentou na pequena varanda do apartamento. O ar era frio, diferente do calor sufocante do rio. O céu tinha mais estrelas do que ela lembrava de ter visto. Pensou em Ricardo. Imaginou ele ali, ao lado dela. Imaginou o que ele diria. Cuida a mis muchachos, Sole. Promete-me que saldrão adelante. Ela tinha prometido e tinha cumprido. Não do jeito que imaginou, não da maneira fácil, mas tinha cumprido. Você fez isso, Ricardo, sussurrou ela para as estrelas. Você me deu força quando eu achei que não tinha mais. Você me deu coragem quando eu só tinha medo. E eu prometi que nossas meninas iam sair adelante. Olha elas agora. Vão para a faculdade. Vão ser alguém. Não porque tivemos dinheiro ou sorte, mas porque eu mostrei que a gente não desiste. Não importa o quanto dói, a gente não desiste. E ali, numa varanda de um apartamento simples de programa de proteção a testemunhas, longe de tudo que ela conhecia, Andréia Santos, a mulher que comprou um barraco por R$800 e encontrou um túnel que quase a matou, sorriu. Sorriu porque estava viva, porque suas filhas estavam vivas, porque tinham futuro e porque ela tinha aprendido algo que nunca esqueceria. Que coragem não é algo que você tem, é algo que você escolhe. Todo dia, em cada momento difícil, você escolhe ter medo e agir mesmo assim. Você escolhe proteger o que ama mesmo que isso te custe tudo. Você escolhe fazer o certo mesmo quando o errado é mais fácil. E essa escolha, essa única escolha de não tampar aquele buraco e fingir que não viu, de não ficar em silêncio quando o silêncio a manteria segura, tinha salvado não apenas ela e suas filhas. Tinha salvado as futuras famílias que teriam se mudado para aquele barraco depois dela, inocentes que teriam sido mortos quando a polícia eventualmente descobrisse o túnel de outra forma.
Tinha salvado as pessoas cujas vidas teriam sido destruídas pelas drogas que passavam por aquele túnel. Tinha salvado uma pequena parte de um sistema quebrado. Felipe estava certo. Ela era heroína. Não porque era forte ou corajosa ou especial, mas porque era uma mãe comum que tinha sido colocada numa situação impossível e tinha escolhido a coisa mais difícil. Tinha escolhido a verdade. E essa verdade, por mais perigosa que fosse, por mais que quase a tivesse matado, tinha libertado ela. Porque você pode viver em muitos tipos de prisão. Prisão de concreto, prisão de pobreza, prisão de medo. Mas a pior prisão é a prisão do silêncio. Quando você sabe algo que pode salvar vidas, mas fica quieto, porque falar te colocaria em perigo. Andréia tinha quebrado essa prisão. E ao quebrá-la, tinha dado às suas filhas a maior lição que uma mãe pode dar, que existe algo mais importante que segurança, que existe algo mais valioso que vida longa, e é viver com dignidade. Viver sabendo que quando foi testada, quando teve que escolher entre o certo e o conveniente, você escolheu o certo, e você vive ou morre com essa escolha. Mas você vive ou morre como humano, não como covarde. E então Andréia Santos, cujo nome verdadeiro não era mais Andréia Santos, porque programa de proteção tinha lhe dado nova identidade, mas cujo coração ainda era o mesmo coração de mãe que tinha prometido ao marido morto que protegeria suas filhas e lhes daria uma vida melhor. Fechou os olhos e dormiu. Dormiu um sono profundo e sem pesadelos. Porque pela primeira vez em 10 anos não havia medo, não havia túnel embaixo dela, não havia vozes na escuridão, não havia homens armados vindo buscá-la. Havia apenas silêncio, paz e o som suave de suas 3 filhas respirando no quarto ao lado. O som de 3 futuros sendo construídos, o som de 3 vidas que tinham sido salvas porque uma mãe tinha tido coragem. E isso era suficiente. Isso era tudo.